Fala, gurizada, beleza? A gente vai começar agora então a segunda parte aí do tutorial do RESTful que a gente está fazendo a caminho do RESTful, né? Então, nessa segunda parte, como eu prometi, a gente vai ver um pouco mais dos status codes, a gente vai ver também mais alguns conceitos que são bem interessantes que a gente precisa ver, que são o lance das rotas, essas coisas assim, além de status code e mais algumas coisinhas que a gente vai ver também. Bom, começando aqui então, a gente parou aqui, deixa eu ver, a gente parou aqui nessa parte aqui que a gente estava. Então a gente estava na, peraí, deixa eu mudar a webcam aqui, para ela me pegar daqui. Ai, que tá no outro monitor. Bom, a gente parou aqui então nessa parte aqui. Então a gente tinha um recurso aqui que eu expliquei, o resource users. A gente tinha uma lista. Bom, a primeira coisa que a gente vai ter que aplicar aqui na nossa API é o lance de versionar. Por que a gente tem que versionar uma API? Bom, o versionamento funciona o seguinte: a gente tem que pensar que quem está pegando a nossa API é um cliente externo. É alguém que está acessando esses dados para usar da maneira que ele vai querer e tal. E provavelmente a aplicação dele espera esses dados formatados como a gente mandou da primeira vez, ou como a gente mandou na documentação, né? A gente não pode simplesmente ir lá e mudar esses dados do nada e quebrar o nosso cliente. A gente tem que sempre pensar no nosso cliente, nunca a gente pode quebrar ele. Então, a primeira coisa que a gente tem que implementar é o versionamento. Eu implementei aqui V1. Então tá, implementei aqui o versionamento. Bom, tem gente que fala para versionar pelo header e parará, mas o melhor para versionar é na rota, porque fica claro o versionamento, além de ser cacheado também, toda essa função. Então o melhor da gente ter do versionamento é na rota. Eu vou deixar depois um artigo ali para vocês darem uma lida, mas melhor é isso. Então, nossa versão 1, eu deixei no caso o nosso primeiro tutorial da aula passada ficou a versão 1, então. E agora a gente vai passar para a versão 2. E eu vou explicar mais uma coisa do versionamento que é o seguinte, ó. Agora eu fiz aqui a versão 2, ó. Agora vamos pensar se a gente fosse usuário. Eu sou usuário dessa API. Eu sou desenvolvedor, eu sou cliente dessa API, eu consumo essa API. E aí agora saiu a versão 2, ó. Saiu a versão 2. Pô, a versão 2 entrou metadata e aqui mudou antes aparecia o nome do recurso aqui, agora aparece results aqui. Pô, mudou a API, beleza? Essa aqui é a versão 2. Como funciona? A gente sempre tem que lançar uma versão nova, mas mesmo assim dá suporte inteiro à versão anterior. E só quando a gente lançar a outra versão, a terceira versão, a gente tira a primeira do ar. Então a penúltima versão sempre fica com suporte ao cliente. Então, pô, agora a gente está na V2. Se eu, cliente, uso a V1 ainda, eu tenho que conseguir usar ela da maneira que ela era, sem alterar nada. Então a gente passou para a API aqui V2, né, que vai ser a aula de hoje, vai ser em cima da V2. Então a gente tem aqui a V2. Bom, a gente vai começar na V2. Eu vou usar isso do versionamento conforme a gente for nas aulas para vocês verem como funciona. Então, bom, na V2 eu mudei algumas coisas. Como eu falei, eu adicionei o quê? Os campos de metadata. Isso aqui é muito interessante porque é o seguinte, pô, eu sou cliente, eu estou consumindo essa API, eu preciso saber a quantidade de dados que está vindo, eu preciso saber onde eu estou nesses dados e qual é o limite. A gente ainda não está fazendo essa limitação ainda. A gente vai ver na parte dos query parâmetros como a gente faz para limitar isso aqui, mas por enquanto é só isso. Aí beleza, aí depois a gente tem os results aqui, que são os resultados desse recurso aqui, dessa busca desse recurso. Então nessa parte é o seguinte, beleza, eu tenho aqui os meus dados e agora eu quero fazer o seguinte, eu quero começar a inserir dados, né? Eu quero começar a trabalhar com os dados. Eu quero agora inserir um novo usuário. Então tá, antes de eu fazer isso, a gente vai ver o seguinte aqui, ó. Eu criei para, olha só como, cara, eu sou muito, olha, eu sou gente fina, né? Eu criei para nós um repositório lá no GitHub, quem quiser aqui, ó, depois dá star ali, quem quiser também contribuir com ele, que é a lista dos status codes mais conhecidos que tem.
com toda a explicação dele, como a gente vai usar, beleza. Então aqui a primeira coisa que a gente vai fazer agora vai ser criar um user, né? Eu quero criar um user. Então para criar um user, a gente vai usar o método de criação que é o post, tá? A gente vai fazer um post para o recurso de users. Então eu estou dizendo, eu estou sendo didático, como eu falei, eu estou sendo didático no lance de eu quero criar um user. Então eu vou postar dados para o recurso de users. E o meu back-end tem que saber, ó, é um post, então ele quer criar e eu vou criar. Então, ó, eu vou fazer o seguinte, eu deixei aqui no meu Postman, espero que você já esteja usando o Postman. Eu deixei uma collection salva aqui que eu estava testando hoje de tarde, que é o post para users, ó. Aí eu vou vir aqui no meu body e eu vou botar aqui raw ou como JSON e vou postar aqui, ó. Vou postar esse cara aqui. Aqui o ID não precisa, mas como meus dados são mocados, né? Eu vou precisar disso aqui. Então aqui eu vou postar o seguinte, ó. Eu vou postar, eu vou enviar, vou salvar isso aqui, ó. Salvei. E aqui é a minha resposta. Agora a gente vai entrar nos status codes, pessoal. Eu fiz um post para users e eu espero que a minha resposta, o cliente da API, preciso saber o que aconteceu com isso daí. Então eu preciso saber o que? Cara, a gente vai usar o status code de created, né? Que é o status code 201. Se a gente for ver lá naquele que eu mostrei para vocês, tem aqui, ó, status code 201 created. Ó, depois de seguindo um post, isso indica o sucesso. Quer dizer que foi criado, essa entidade que a gente postou foi criada no nosso back-end. E outra coisa muito interessante que a gente tem que seguir também, que tem no artigo que eu vou mostrar para você, que eu vou deixar para vocês aqui, que eu achei bem bom assim, esse artigo aqui depois vai estar lá disponível, que é o seguinte: quando eu posto, quando eu crio alguém numa API, eu tenho que devolver um header de location também, ó, porque quem criou esse cara, ele precisa saber onde foi parar esse cara que ele criou, qual é o ID, né? Se ele quiser redirecionar para lá, ele tem que ter isso aqui. Então, a gente sempre devolve uma location para ele saber para onde ir depois quando de criar alguém na API. Então, beleza. Então, aqui a gente criou alguém. Outra coisa, quando a gente cria, a gente devolve no retorno o cara que foi criado, né? Depois a gente vai ver mais umas coisas que a gente pode colocar aqui, mas de início é só devolver o cara que foi criado, aí beleza. Aí agora eu quero editar esse cara, né? Eu quero editar. Para editar, a gente usa o put ou put também do HTTP. Então aqui eu tenho aqui, ó, put para users e aí eu passo o ID do usuário que eu quero editar. O put é para editar. Então, ó, eu quero fazer um put para o users com ID 3. Então eu quero editar. Só que o put, ele espera que tu vai editar praticamente todo esse recurso, todos os campos dele. Então eu vou passar aqui, ó, o meu name vai ser updated e o meu e-mail vai ser newemail@gmail. E aí eu vou postar esses dados para lá. O meu back-end vai me devolver o que dessa vez? Ou ele me devolve um 200 e não me devolve nada aqui, um 204, desculpa. O 204 é o seguinte, ó, o 204 a gente vai usar ele depois no delete. O 204 é no response, ou seja, ele não tem um corpo para te devolver, mas é um status de OK. Então a gente pode usar esse campo também, mas eu usei aqui no exemplo, eu usei o 200 de OK para devolver uma resposta. A resposta de quando tu edita alguém tem que ser exatamente a mesma resposta que tu vai fazer se tu der um get no users/3. Ele tem que ser exatamente a mesma resposta. E no edit a gente não precisa mandar um header de location, porque o usuário já sabe que esse cara, já sabe onde está esse cara, já sabe os dados desse cara, porque ele fez um post para editar. Então a gente só tem que devolver para ele, ó, cara, tu conseguiu editar, teus dados tá beleza, camigou e segue teu baile aí. E aí, beleza. Nesse caso aqui eu editei o corpo inteiro praticamente. Editei o e-mail e editei coisa. Mas eu quero editar, eu tenho uma entidade grande, eu tenho um recurso grande, eu quero editar só um campo desse cara. Então a gente vai usar outro cara do HTTP que é o patch. O patch eu posso editar só uma parte do campo, olha só. Só o name, ó. E aí eu vou postar meus dados para lá. E ele vai me retornar a mesma coisa que eu falei. Exatamente
como se tu fizesse um get nele, vai ser a resposta que ele vai te devolver em um 200. A gente também pode botar um 204 e devolver só um status de success para ele. Então aqui a gente está usando dos verbos HTTP para a nossa API. Se vocês pararem para ver, a gente está usando a mesma rota sempre, só mudando o verbo e fazendo coisas diferentes. E isso é didático, né? Pô, eu faço um patch, altero só uma ou duas propriedades do meu recurso. Se eu usar um patch, se eu usar um put, eu quero alterar praticamente todo o corpo. Se eu usar um post, eu quero criar um cara novo. Então isso aqui fica bem didático. Pô, agora eu quero deletar um user. Então para deletar é um corpo que não vai nada, só passa um delete, né, do HTTP, um delete users/id, que é o meu user 3, send. Ele vai mandar uma resposta 200, né, que é de sucesso, e 204, que é o sucesso, só que não tem nada para retornar. Mas aí tem mais uma coisa aqui que é interessante, que é uma boa prática do REST. Como a gente quer chegar no RESTful, a gente tem que seguir todas as boas práticas, que é devolver no header o ID da entidade que a gente deletou. Então a gente deu, ó, entity 3. Beleza, então a gente deletou no content, beleza, o backend deletou, está tranquilo. Então, nessa videoaula eu queria passar mais ou menos essas coisas para vocês, que era como a gente faz para criar um cara novo, como a gente faz para editar ele parcialmente e deletar. Nas próximas videoaulas, na próxima agora, eu vou entrar nos erros, bastante nos erros, e a gente já vai ver um pouco também de relações, de como a gente faz para criar dados em relações, como a gente talvez se der tempo, ainda não pensei, a gente já vai ver dos query params. Eu imagino que a gente vai ter um total de 5 aulas, então na próxima a gente vai ver os erros e a gente vai ver também como administrar e como criar dados nas relações. Então nessa daqui é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Como a gente faz para criar, editar e editar parcialmente e deletar. Quais são as boas práticas. E na próxima a gente vai ver como administrar as relações, como inserir dados relacionados. E a gente vai ver também os status de erros e de mensagens de erros que a gente tem que dar, que isso é muito interessante. Então, pessoal, por agora é só. Deixa eu achar aqui uma parada de fechar. Por agora é só e até mais.